Hábito 4. Pense ganha-ganha. Princípios da liderança interpessoal. Guardamos a regra de ouro na memória. Está na hora de colocá-la em prática. Edwin Markham. Certa vez eu fui convidado para trabalhar em uma companhia cujo presidente estava muito preocupado com a falta de colaboração entre as pessoas. Nosso problema básico, Steven, é que elas são egoístas, falou. Não desejam cooperar. Sei muito bem que poderíamos produzir muito mais se as pessoas cooperassem. Você pode nos ajudar a desenvolver um programa de relações humanas que resolva o problema? Seu problema está nas pessoas ou no paradigma? Perguntei. Veja por você mesmo, foi a resposta. Foi o que eu fiz. E descobri que havia mesmo muito egoísmo, falta de disposição para cooperar, resistência à autoridade, atitude defensiva. Dava para ver que o saldo negativo da conta bancária e emocional havia criado uma cultura de desconfiança. Mas voltei à questão. Vamos analisar a situação em profundidade, sugeri. Por que o seu pessoal não coopera? Qual é a recompensa pela falta de cooperação? Não há recompensa pela falta de cooperação, assegurou. As recompensas são muito maiores se elas colaborarem. São mesmo? Perguntei. Atrás de uma cortina, na parede do escritório de meu interlocutor, havia um quadro. Nele, vários cavalos de corrida estavam alinhados na pista. No lugar do focinho de cada cavalo, constava o de um gerente da empresa. No final da pista, havia um pôster maravilhoso das Bermudas, uma foto idílica com o céu azul, nuvens passando e um par romântico andando de mãos dadas em uma praia de areia branca. Uma vez por semana, esse homem reunia os auxiliares no escritório e falava em cooperação. Vamos trabalhar juntos, ganharemos mais dinheiro se fizermos isso. Depois, ele abria a cortina e mostrava o quadro. Muito bem, quem vai ganhar a viagem para as Bermudas? Ele estava dando uma no cravo e outra na ferradura. Era o mesmo que dizer, as demissões continuarão até que o moral suba. Ele desejava a cooperação. Queria que seu pessoal trabalhasse em equipe, compartilhasse as ideias, para que todos se beneficiassem com o esforço. Mas ele estava estimulando a competição. O sucesso de um gerente significava o fracasso dos outros. O problema daquela companhia, assim como muitos problemas entre as pessoas na vida profissional, familiar e demais relacionamentos, resultava de um paradigma inadequado. O presidente estava tentando conseguir os frutos da cooperação por meio do paradigma da competição. E quando isso não deu certo, ele quis impor uma técnica, um programa, um antídoto fulminante para obrigar o pessoal a cooperar. Mas não é possível mudar os frutos sem mudar as raízes. Trabalhar em cima das atitudes e dos comportamentos seria lidar com as folhas. Assim, o foco foi dirigido para a obtenção da excelência pessoal e profissional de uma maneira inteiramente diferente, desenvolvendo sistemas de recompensa e informação que reforçavam o valor da cooperação. Não importa se você é o porteiro ou o presidente da companhia, no momento em que passa da independência para a interdependência em qualquer função que exerça, você assume um papel de liderança. Encontra-se em posição de influenciar outras pessoas. E o hábito da liderança interpessoal eficaz é: pense, ganha, ganha. 6 paradigmas da interação humana. Ganha-ganha não é uma técnica, mas sim uma filosofia completa de interação humana. Na verdade, é um dos 6 paradigmas da interação. Os paradigmas são: ganha-ganha, ganha-perde, perde-ganha, perde-perde, ganha, ganha-ganha ou nada feito. Ganha-ganha. Ganha-ganha é um estado de espírito que busca constantemente o benefício mútuo em todas as interações humanas. Ganha-ganha significa entender que os acordos e as soluções são mutuamente benéficos, mutuamente satisfatórios. Com uma solução do tipo ganha-ganha, todas as partes se sentem bem com a decisão e comprometidas com um plano de ação. Ganha-ganha vê a vida como uma cooperativa, não como um local de competição. A maioria das pessoas acostuma-se a pensar em termos de dicotomias: forte ou fraco, duro ou mole, perder ou vencer. Mas esse tipo de pensamento tem falhas estruturais. Ele se baseia no poder ou na posição,
e não nos princípios. Ganha-ganha se baseia no paradigma de que há bastante para todos, que o sucesso de uma pessoa não é conquistado com o sacrifício ou a exclusão de outra. Ganha-ganha é a crença na terceira alternativa. Não se trata do meu jeito ou do seu jeito, e sim de um jeito melhor, superior. Ganha-perde. Uma das alternativas a ganha-ganha é ganha-perde, o paradigma da corrida para as bermudas. Ele diz: se eu ganhar, você perde. Em termos de estilo de liderança, ganha-perde adota a abordagem autoritária. Eu sigo em frente, você fica para trás. As pessoas que seguem o ganha-perde são propensas a usar posição, poder, cargo, coisas ou sua personalidade para avançar. Muita gente foi criada dentro de uma mentalidade ganha-perde desde o nascimento. A força inicial e mais importante em ação é a família. Quando um filho é comparado ao outro, quando a paciência, a compreensão ou o amor são dados ou negados com base nessas comparações, as pessoas vivem dentro do pensamento ganha-perde. Sempre que o amor é dado condicionalmente, quando alguém tem de trabalhar pelo amor, o que está sendo comunicado a elas é que não são dignas de amor e não possuem valor intrínseco. Os valores não se encontram no fundo delas, e sim fora. Existem na comparação com outras pessoas ou com determinada expectativa. E o que acontece com uma mente jovem e um coração tenro, altamente vulnerável, altamente dependente do apoio e da afirmação emocional dos pais quando se depara com um amor condicional? A criança acaba sendo moldada, formada e programada conforme a mentalidade de ganha-perde. Se eu for melhor do que o meu irmão, meus pais vão me amar mais. Meus pais não gostam de mim como gostam da minha irmã. Eu não valho nada. Outro grupo poderoso no reforço dessa tendência é o círculo de amizades. Uma criança primeiramente busca aceitação por parte dos pais, depois dos companheiros, sejam irmãos ou amigos. E todos nós sabemos como os companheiros podem ser cruéis de vez em quando. Eles frequentemente aceitam ou rejeitam totalmente com base em suas expectativas e normas, fornecendo mais elementos para o ganha-perde. A vida acadêmica reforça o roteiro do ganha-perde. A curva de distribuição normal diz, basicamente, que você teve um A porque outra pessoa teve um C. Ela interpreta o valor de um indivíduo através da comparação com os outros. Nenhum reconhecimento é dado para valor intrínseco. Todos são definidos extrinsecamente. Ah, que bom encontrá-la aqui nesta reunião de pais e mestres. Você deve estar realmente orgulhosa de sua filha Caroline. Ela está entre os 10 primeiros da classe. Isso me deixa feliz. Mas o seu filho, Johnny, tem problemas. Ele está entre os últimos. É mesmo? Mas isso é terrível. O que podemos fazer a respeito? O que esse tipo de informação comparativa deixa de informar é que talvez Johnny esteja se esforçando ao máximo, enquanto Caroline não precisa se dedicar muito. Mas as pessoas não são avaliadas em comparação com seu potencial ou com o uso total de sua capacidade atual. Elas são avaliadas em comparação com outras pessoas. E as comparações carregam consigo valores sociais. Elas abrem as portas para oportunidades e as fecham. A competição, não a comparação, está no centro do processo educacional. A cooperação, na verdade, normalmente está associada à desonestidade. Outro fator poderoso é o esporte, principalmente para rapazes cursando o ensino médio ou a universidade. Eles com frequência desenvolvem o paradigma de que a vida é um grande jogo, um jogo decisivo onde alguns ganham e outros perdem. Ganhar é vencer no esporte. Outro agente é a lei. Vivemos em uma sociedade litigiosa. A primeira coisa que as pessoas pensam quando estão com problemas é em processar alguém, levar a pessoa aos tribunais, vencer à custa do outro. Mas as mentes defensivas não são criativas nem capazes de cooperar. Certamente necessitamos das leis, do contrário a sociedade se deterioraria. Elas garantem a sobrevivência, mas não criam sinergia. Na melhor das hipóteses, resultam em compromisso. A lei se baseia no conceito de adversário. A tendência recente de encorajar os advogados e as escolas de direito para se concentrarem na negociação conciliatória e nas técnicas de ganha-ganha, além do recurso dos tribunais privados, pode não fornecer a solução final,
mas sem dúvida reflete uma consciência melhor do problema. Certamente há espaço para o pensamento ganha-perde em situações verdadeiramente competitivas e de pouca confiança mútua. Mas a maior parte da vida não é competitiva. Não precisamos viver cada dia competindo com o cônjuge e os filhos, colegas de trabalho, vizinhos e amigos. Quem está ganhando no seu casamento? É uma pergunta ridícula. Se as duas pessoas não estão ganhando, as duas estão perdendo. A maior parte da vida se desenrola em um contexto interdependente, não independente. Muitos resultados desejados dependem da cooperação entre você e os outros. E a mentalidade ganha-perde é uma disfunção da cooperação. Perde-ganha. Algumas pessoas estão programadas ao contrário. Perde-ganha. Eu perco, você ganha. Vá em frente, faça o que quiser comigo. Pise em mim de novo. Todo mundo faz isso. Sou um fracassado. Sempre serei um fracassado. Sou pacífico. Faço qualquer coisa para manter a paz. Perde-ganha é pior do que ganha-perde, pois não tem padrões. Nada de exigências, expectativas ou visão. Pessoas que pensam em perde-ganha normalmente preferem ceder e concordar. Elas buscam sua força na popularidade ou na aceitação. Têm pouca coragem para expressar seus sentimentos e opiniões e se intimidam facilmente com a força da referência alheia. Em termos de negociação, perde-ganha leva o nome de capitulação, ceder ou desistir. Em estilo de liderança, permissividade ou indulgência. Perde-ganha significa ser bonzinho, mesmo que os bonzinhos cheguem por último. As pessoas do tipo perde-ganha adoram outras pessoas perde-ganha porque se identificam com elas, amam suas fraquezas e tiram proveito delas. As deficiências alheias complementam sua força. Mas o problema é que as pessoas do tipo perde-ganha ocultam muitos sentimentos. Um sentimento reprimido nunca morre. É enterrado vivo e retorna mais tarde, muito pior. Doenças psicossomáticas, especialmente dos sistemas respiratório, nervoso e circulatório, frequentemente são a reencarnação do ressentimento acumulado, dos desapontamentos profundos e das desilusões reprimidas pela mentalidade perde-ganha. Raiva ou fúria desproporcional, reações extremadas à menor provocação e o cinismo constituem representações das emoções contidas. As pessoas que se reprimem constantemente, incapazes de elevar os sentimentos a um patamar mais alto, descobrem que isso afeta seu amor próprio e acaba por prejudicar a qualidade de seu relacionamento com os outros. Tanto ganha-perde quanto perde-ganha são posições de fraqueza, baseadas na insegurança pessoal. A curto prazo, ganha-perde produz mais resultados, porque se alimenta da força e do talento considerável das pessoas que estão no topo. Perde-ganha é uma posição fraca e caótica desde o início. Muitos executivos, gerentes e pais oscilam de um lado para o outro como um pêndulo, da falta de consideração de ganha-perde para a indulgência de perde-ganha. Quando não conseguem suportar mais a confusão e a falta de estrutura, as expectativas e a disciplina, eles recorrem ao ganha-perde, até que a culpa abale sua postura, levando-os de volta para o perde-ganha, até que a raiva e a frustração os conduzam outra vez para o ganha-perde. Perde-perde. Quando duas pessoas ganha-perde se encontram, ou seja, quando dois indivíduos determinados, teimosos, egoístas interagem, o resultado é o perde-perde. Os dois perdem. Os dois tornam-se vingativos e querem a revanche ou a vingança, cegos para o fato de que o assassino é suicídio e que a vingança é uma faca de dois gumes. Sei de um caso de divórcio no qual o marido recebeu ordem do juiz para vender os bens familiares e dar a metade do apurado para a ex-esposa. Obediente, ele vendeu um carro que valia $10.000 por 50, dando $25 para a esposa. Quando a mulher protestou, o tribunal checou a situação e descobriu que ele estava agindo da mesma maneira, sistematicamente, com todos os bens da família. Algumas pessoas tornam-se tão centradas no inimigo, tão obcecadas com o comportamento de outra pessoa, que ficam cegas para qualquer coisa que não seja o desejo de prejudicar o outro, mesmo que isso signifique prejuízo para elas. Perde-perde é a filosofia do conflito, a filosofia da guerra.
Perde-perde também é a filosofia de uma pessoa altamente dependente, sem orientação interna, que está mal e pensa que todos os outros também devem ficar assim. Se todos perderem, talvez ser um perdedor não seja tão ruim. Ganha. Outra alternativa é simplesmente pensar ganha. Pessoas com uma mentalidade tipo ganha não desejam necessariamente que outras percam. Isso é irrelevante. Só importa para elas conseguir o que pretendem. Quando não há uma noção de disputa ou competição, ganha é provavelmente a abordagem mais comum para as negociações cotidianas. Uma pessoa com a mentalidade ganha pensa em termos de garantir seus objetivos e que os outros se virem sozinhos. Qual é a melhor opção? Entre estas 5 filosofias discutidas até aqui, ganha-ganha, ganha-perde, perde-ganha, perde-perde e ganha, qual é a mais eficaz? A resposta é: depende. Se você ganhar um jogo de futebol, isso significa que o outro time perdeu. Se você cuida de uma filial que se encontra a quilômetros de distância de outra filial, sem que exista qualquer relação funcional entre as duas, você pode escolher a competição do tipo ganha-perde para incrementar os negócios. Entretanto, você não vai querer criar uma situação do tipo ganha-perde, como a da corrida das Bermudas, em uma companhia ou um contexto onde necessite do máximo de cooperação das pessoas ou grupos para atingir o máximo de sucesso. Se você valoriza um relacionamento e a questão não é realmente importante, pode preferir a solução perde-ganha para valorizar verdadeiramente a outra pessoa em determinadas circunstâncias. O que eu quero não é tão importante para mim quanto o relacionamento com você. Vamos fazer o que você quer desta vez. Pode-se escolher perde-ganha quando o dispêndio de tempo e energia para conquistar uma vitória de qualquer tipo viola outros valores mais importantes. De vez em quando, não vale a pena e pronto. Há circunstâncias em que você deseja ganha e não se preocupa muito com as implicações da vitória para os outros. Se seus filhos estiverem em perigo, por exemplo, você se preocupará apenas marginalmente com as pessoas e circunstâncias. Salvar a vida deles será de importância suprema. A melhor escolha, portanto, depende da realidade. O desafio é saber entender a realidade acertadamente e não aplicar a receita ganha-perde ou qualquer outra receita em todas as situações. A maioria das situações, de fato, faz parte de uma realidade interdependente e, nesse caso, ganha-ganha é a única alternativa viável. Ganha-perde não é viável, porque apesar de eu sair aparentemente como vencedor de um confronto com você, seus sentimentos e suas atitudes em relação a mim, bem como o relacionamento, serão prejudicados. Se eu sou um fornecedor de sua empresa, por exemplo, e saio vencedor em um determinado negócio, por ter conseguido impor as minhas condições, terei conseguido o que pretendia desta vez. Mas você vai querer negociar comigo de novo? Minha vitória a curto prazo representará uma perda a longo prazo, se eu não conseguir novos contratos no futuro. Assim, uma relação interdependente ganha-perde significa, na verdade, perde-perde a longo prazo. Se eu adotar uma postura de perde-ganha, você aparentemente terá conseguido o que quer no momento. Mas como isso vai afetar minha atitude no trabalho com você, no cumprimento do contrato? Talvez eu não fique muito ansioso para agradá-lo. Quem sabe as marcas da batalha não me acompanhem nas negociações futuras. A atitude negativa em relação a você e sua empresa pode se espalhar quando eu me relacionar com outras firmas do mesmo ramo. Estamos, portanto, novamente no perde-perde. E perde-perde, obviamente, não é algo viável em nenhum contexto. Se eu me concentrar no ganha e nem sequer levar em consideração seu ponto de vista, não haverá base alguma para um relacionamento produtivo. A longo prazo, ambos perderemos se não houver vitória para os dois. Eis porque ganha-ganha é a alternativa real em realidades interdependentes. Certa vez trabalhei com um cliente que era presidente de uma grande rede de lojas de varejo e ele me disse: Stephen, esta ideia ganha-ganha parece boa, mas é muito idealista. O mundo dos negócios é duro, realista e não funciona assim. A ganha-perde por todo lado e se você não jogar esse jogo, vai se dar mal. Certo, falei. Tente então o ganha-perde com seus fregueses. Isso é realista? Bem,
Não, retrucou. Por que não? Porque eu perderia os meus fregueses. Então, tente o perde-ganha. Entregue às lojas. Isso é realista? Não. Nenhuma margem de lucro sem missão. Ao analisarmos as diversas alternativas, ganha-ganha parecia ser a única abordagem realista. Acho que isso vale para os fregueses, admitiu, mas não para os fornecedores. Você é o freguês do fornecedor, falei. Por que não se pode aplicar o mesmo princípio? Bem, recentemente renegociamos nossos contratos com os proprietários e gerentes do shopping, ele disse. Adotamos uma atitude de ganha-ganha. Fomos abertos, razoáveis, conciliatórios. Mas eles consideraram nossa posição fraca e vacilante e impuseram exigências absurdas. Mas por que vocês agiram pensando em perde-ganha? Perguntei. Não agimos. A ideia era ganha-ganha. Pensei que você tinha dito que eles impuseram absurdos. Foi o que aconteceu. Em outras palavras, vocês perderam. Isso mesmo. E eles ganharam. Certo. Então, como se chama? Quando ele se deu conta de que chamava de ganha-ganha o que na verdade era perde-ganha, ficou chocado. E ao examinarmos o impacto a longo prazo de perde-ganha, os sentimentos reprimidos, os valores confusos e o ressentimento guardado depois da transação, concordamos que realmente havia uma perda para as duas partes no final. Se aquele homem adotasse realmente uma atitude ganha-ganha, ele teria mantido o processo de comunicação por mais tempo, ouvido melhor o proprietário do imóvel e depois externado seus pontos de vista com coragem. Ele teria continuado dentro do espírito ganha-ganha até que uma solução fosse encontrada e deixasse ambos satisfeitos. E esta solução, esta terceira alternativa, teria sido sinérgica, provavelmente algo que nenhum dos dois havia pensado sozinho. Ganha-ganha ou nada feito? Se esses indivíduos não tivessem encontrado uma solução sinérgica, uma saída satisfatória para ambos, eles teriam procurado uma expressão ainda mais alta do que ganha-ganha. Ganha-ganha ou nada feito. Nada feito significa basicamente que se não conseguimos encontrar uma solução mutuamente benéfica, concordamos em discordar amigavelmente. Nada feito. Nenhuma expectativa foi criada, compromissos de desempenho não foram estabelecidos. Eu não contrato ou não assumimos uma determinada tarefa juntos porque é óbvio que seus valores ou metas seguem em direção contrária aos meus. É muito melhor se dar conta disso logo, em vez de esperar até a hora em que as expectativas tenham sido criadas e ambas as partes se desiludam. Quando você tem um nada feito como opção em mente, surge a sensação de liberdade, porque não há necessidade de manipular as pessoas, de forçar sua agenda, de pressionar para conseguir o que deseja. Você pode jogar limpo, tentar realmente entender os problemas mais profundos por trás das posições assumidas. Tendo o nada feito como opção, você pode dizer honestamente: eu só aceito na base do ganha-ganha. Quero ganhar e quero que você também ganhe. Eu não gostaria de levar vantagem e saber que você ficou se sentindo mal por isso, porque mais adiante isso vai acabar ressurgindo e provocar um afastamento. Por outro lado, acho que você não se sentiria bem se as coisas fossem feitas do seu jeito e eu tivesse de aceitá-las. Sendo assim, vamos procurar o ganha-ganha. Vamos até o fundo nesta busca. E se não acharmos nada, vamos concordar que é melhor não fechar negócio do que conviver com uma decisão que não seja boa para ambos. Talvez um outro dia a gente consiga achar um ponto comum. Algum tempo depois de aprender o conceito ganha-ganha ou nada feito, o presidente de uma empresa de software relatou a seguinte experiência. Desenvolvemos um novo software que vendemos através de um contrato de 5 anos para um banco específico. O presidente do banco estava excitado com o programa, mas o pessoal não apoiava sua decisão. Um mês depois, o banco trocou de presidente. Esse marcou uma reunião comigo para dizer: eu estou preocupado com esta conversão de programas. Está dando a maior confusão. Meu pessoal diz que não consegue entender o novo programa. E eu acho que não vou ser capaz de impor esta mudança no momento. Minha empresa estava enfrentando dificuldades financeiras sérias. Eu sabia que legalmente tinha todo o direito de forçar o cumprimento de contrato, mas também me convencera da validade do princípio ganha-ganha. Sendo assim, eu disse a ele: temos um contrato. Seu banco aceitou nossos produtos e serviços para converter o sistema para esse programa, mas compreendemos que não estejam satisfeitos com isso.
Então, gostaríamos de anular o contrato, devolver o depósito e torcer para que no futuro, quando precisarem de solução para o software atual, nos procurem. Literalmente joguei pela janela um contrato de $84.000. Estava próximo do colapso financeiro, mas eu sabia que a longo prazo, se o princípio fosse válido, eu teria algum retorno como compensação. 3 meses depois, o presidente me chamou de novo. Agora estou pronto para fazer as modificações no processamento de dados, disse. Quero fechar um contrato com vocês. Ele assinou um contrato de $240.000. Qualquer coisa que fuja da solução ganha-ganha em uma realidade interdependente é um prêmio de consolação e provocará um impacto no relacionamento a longo prazo. O custo desse impacto precisa ser cuidadosamente analisado. Se você não consegue chegar ao ponto ganha-ganha de verdade, é melhor muitas vezes preferir o nada feito. Ganha-ganha ou nada feito gera uma liberdade emocional imensa no relacionamento familiar. Se os membros da família não conseguem chegar ao consenso sobre um vídeo que todos vão apreciar, eles simplesmente podem resolver fazer uma outra coisa. Nada feito, em vez de ter alguém aproveitando a noite à custa da frustração dos outros. Tenho uma amiga cuja família se dedica a cantar em conjunto há vários anos. Quando eram mais jovens, ela escolhia as músicas, fazia as roupas e os acompanhava ao piano, dirigindo a apresentação. Quando os filhos cresceram, o gosto musical deles começou a mudar. Eles queriam ter maior participação na escolha das canções e das roupas. Não respondiam mais com tanto entusiasmo às orientações da mãe. Como ela contava com vários anos de experiência musical e conhecia melhor o gosto das pessoas mais velhas, nos asilos em que se apresentavam, não acreditava que a maior parte das sugestões fosse adequada. Ao mesmo tempo, contudo, ela reconhecia a necessidade de expressão e de tomar parte no processo de decisão por parte dos filhos. Assim, ela optou pelo ganha-ganha ou nada feito. Disse a eles que gostaria de chegar a um acordo no qual todos se sentissem à vontade, ou então todos procurariam outras formas de usar seus talentos. Como resultado, todos sentiram que havia espaço para a manifestação dos sentimentos e opiniões ao batalharem para chegar a um entendimento ganha-ganha, sabendo que precisavam se entender, ou o vínculo emocional se desfaria. A abordagem ganha-ganha ou nada feito é a mais realista no início de um relacionamento ou projeto profissional. Em uma relação profissional duradoura, o nada feito pode deixar de ser uma opção viável, o que pode criar problemas sérios, especialmente no caso de negócios familiares ou empresas iniciadas com base na amizade. Em um esforço para preservar o relacionamento, as pessoas muitas vezes passam anos fazendo uma concessão depois da outra, pensando ganha-perde ou perde-ganha, apesar de falarem ganha-ganha. Isso cria problemas sérios para as pessoas e para a empresa, particularmente se os competidores operam com base no ganha-ganha e na sinergia. Sem o nada feito, muitos negócios simplesmente se deterioram e fracassam, ou precisam ser passados para administradores profissionais. A experiência mostra que é melhor, ao iniciar um negócio familiar ou com amigos, reconhecer a possibilidade do nada feito no futuro e estabelecer alguma forma de acordo de compra e venda, de modo que o negócio possa prosperar sem danificar permanentemente o relacionamento. Claro que existem relações onde o nada feito se inviabiliza. Não posso abandonar minha esposa e meus filhos e partir para o nada feito. Seria melhor, se preciso, fazer concessões, uma forma menor de ganha-ganha. Mas, na maioria dos casos, é possível iniciar uma negociação com uma atitude plena de ganha-ganha ou nada feito. A liberdade dessa atitude é incrível. 5 dimensões do ganha-ganha. Pensar em ganha-ganha é o hábito da liderança interpessoal. Ele envolve o exercício de cada um dos diversos dons humanos: autoconsciência, imaginação, consciência e vontade independente, no relacionamento com os outros. Implica aprendizado mútuo, influência mútua e benefícios mútuos. Para criar esses benefícios mútuos, exige-se muita coragem, particularmente se estamos interagindo com pessoas profundamente afetadas pelo ganha-perde. É por isso que esse hábito inclui princípios da liderança interpessoal. A liderança interpessoal eficaz exige visão, iniciativa proativa, segurança, orientação, sabedoria e poder que derivam de uma liderança pessoal centrada nos princípios.
O princípio ganha-ganha é fundamental para o sucesso de todas as nossas interações e abrange 5 dimensões interdependentes da vida. Ele começa pelo caráter, passando para os relacionamentos, dos quais derivam os acordos. Ele se alimenta de um meio onde a estrutura e os sistemas se baseiam em ganha-ganha. E inclui um processo. Não conseguimos atingir metas ganha-ganha por meios ganha-perde ou perde-ganha. Vamos estudar cada uma das dimensões. Caráter. O caráter é a base do ganha-ganha, e todo o resto se apoia nesta base. Há 3 traços essenciais do caráter para o paradigma ganha-ganha. Integridade. Já definimos anteriormente a integridade como o valor que damos a nós mesmos. Os hábitos 1, 2 e 3 nos ajudam a desenvolver e manter a integridade. Quando identificamos nossos valores, organizamos nossa vida e agimos proativamente a partir deles no dia a dia. Desenvolvemos a autoconsciência e a vontade independente ao fazermos e honrarmos as promessas e os compromissos importantes. Não existe maneira de caminhar para o ganha na vida se não tivermos nem ideia do que, no sentido mais profundo, constitui ganhar. Ou que está, na verdade, em harmonia com nossos valores mais centrais. E se não pudermos fazer e honrar compromissos conosco e com os outros, nossos compromissos perdem o sentido. Sabemos isso. Os outros também. Eles percebem a ambiguidade e recuam. Não há uma base para a confiança, e o ganha-ganha torna-se uma técnica superficial e inócua. A integridade é a pedra fundamental do projeto. Maturidade. A maturidade é o equilíbrio entre a coragem e a consideração. Conheci essa definição de maturidade no outono de 1955, mencionada por um professor incrível, Rand Saxenian, que lecionava na classe de controle na Harvard Business School. Ele mencionou o mais apurado, simples, prático e profundo conceito sobre maturidade emocional que jamais encontrei. A habilidade de expressar sentimentos e convicções de modo a considerar os pensamentos e emoções das outras pessoas. Como parte de sua pesquisa de doutorado, Rand Saxenian desenvolveu esse critério ao longo de anos de estudo histórico e de campo. Mais tarde, publicou sua pesquisa original integralmente, com argumentações complementares e sugestões de aplicação, num artigo para a Harvard Business Review, janeiro-fevereiro de 1958. Ainda que seja complementar e experimental, a aplicação de Rand para a palavra maturidade difere da utilizada nos 7 hábitos. Contínuo da maturidade, focada em um processo de crescimento e desenvolvimento que começa na dependência, passa pela independência até alcançar a interdependência. Se você examinar a maioria dos testes psicológicos utilizados para a contratação, o treinamento e a promoção de funcionários, perceberá que eles foram planejados para avaliar esse tipo de maturidade. Seu nome pode ser um equilíbrio entre potencialidade e empatia, um equilíbrio entre autoconfiança e respeito pelos outros. Eu estou ok, você está ok. Na linguagem da análise transacional, na linguagem de grid gerencial, a qualidade procurada é o equilíbrio entre o que eu chamo de coragem e consideração. O respeito por esta qualidade está profundamente arraigado na teoria da interação humana, gerenciamento e liderança. Trata-se de uma aplicação profunda do equilíbrio PCP. Enquanto a coragem se concentra na obtenção dos ovos de ouro, a consideração trata do bem-estar a longo prazo dos outros envolvidos. A tarefa básica da liderança é aumentar o nível e a qualidade de vida de todos. Muita gente pensa em dicotomias, em termos de oposições. Acham que se você é gentil, não é duro. Mas ganha-ganha é algo gentil e duro. 2 vezes mais duro do que ganha-perde. Para agir com base em ganha-ganha, você não somente tem de ser gentil, mas também precisa ser corajoso. Não apenas precisa de empatia, como também de firmeza. Não só necessita de consideração e de sensibilidade, como também precisa de bravura. Fazer isso, adquirindo o equilíbrio entre coragem e consideração, é a essência da maturidade real, a base para o ganha-ganha. Se tenho muita coragem e pouca consideração pelos outros, como vou pensar? Em ganha-perde. Tenho força e sou egoísta. Terei a coragem das minhas convicções, mas não demonstrarei muita consideração pelas suas.
Para compensar minha falta de maturidade interior e minha fraqueza emocional, posso usar a força e o poder de minha posição ou do tempo de serviço, formação e contatos. Se tenho muita consideração e pouca coragem, penso em perde-ganha. Terei tanto respeito por suas convicções e desejos que não encontrarei coragem para expressar e mostrar os meus. Tanto coragem quanto consideração altas são essenciais para ganha-ganha. O equilíbrio entre as duas caracteriza a verdadeira maturidade. Se eu o possuo, consigo ouvir atentamente, escutar empaticamente e também posso discordar corajosamente. Mentalidade de abundância. O terceiro traço essencial de caráter para ganha-ganha é a mentalidade de abundância, o paradigma que diz haver o bastante para todos. Muitas pessoas vivem segundo o roteiro daquilo que chamo de mentalidade de escassez. Elas encaram a vida como uma fonte limitada, como se só houvesse uma torta disponível. E se alguém pegar um pedaço grande da torta, todos os outros comerão menos. A mentalidade de escassez é o paradigma da contagem regressiva na vida. Pessoas com mentalidade de escassez encontram muitas dificuldades em obter reconhecimento, crédito, poder ou lucro, mesmo em relação àqueles que as auxiliam na produção. Elas também têm dificuldade para sentir um prazer genuíno com o sucesso de outras pessoas, até mesmo ou especialmente os membros de sua família, amigos íntimos e colegas. Parece que algo lhes é subtraído quando alguém recebe o reconhecimento e os frutos do trabalho ou atinge um sucesso ou uma meta notável. Apesar de verbalmente expressarem contentamento pelo sucesso alheio, no íntimo morrem de inveja. Seu senso de valor deriva da comparação, e o sucesso dos outros, de certo modo, implica em seu fracasso. Apenas alguns podem ser alunos classe A. Apenas um pode chegar em primeiro lugar. Ganhar significa apenas derrotar. Frequentemente, as pessoas com mentalidade de escassez abrigam esperanças secretas de que os outros sofram infortúnios. Não infortúnios terríveis, mas infortúnios aceitáveis, que os mantenham em seu devido lugar. Elas estão sempre comparando, sempre competindo. Elas dedicam suas energias a possuir coisas ou outras pessoas de forma a aumentar sua noção de valor próprio. Elas querem que os outros sejam da maneira que estipulam. Com frequência, procuram clones e se cercam de vacas de presépio, pessoas que não as desafiam, mais fracas do que elas. Quem tem uma mentalidade de escassez encontra muitas dificuldades em participar de uma equipe que se complementa. Elas consideram a diferença como sinal de insubordinação e deslealdade. A mentalidade de abundância, por outro lado, deriva de um senso profundo de valor e segurança pessoais. Seu paradigma indica que existe bastante para ser repartido entre todos. Esta atitude resulta em compartilhar prestígio, reconhecimento, lucros e a tomada de decisões. Ela abre as portas para novas possibilidades, opções e alternativas, além de liberar a criatividade. A mentalidade de abundância lança mão da alegria, da satisfação e da realização pessoal dos hábitos 1, 2 e 3 e as orienta para fora, reconhecendo a individualidade, a força interior e a natureza proativa dos outros. Aceita as possibilidades ilimitadas para o crescimento interativo positivo e para o desenvolvimento, criando terceiras alternativas inéditas. A vitória pública não significa a vitória sobre as pessoas. Ela significa uma interação eficaz que traz resultados mútuos benéficos para todos os envolvidos. A vitória pública é o trabalho em conjunto, a comunicação entre pessoas, gerando coisas que as mesmas pessoas, trabalhando isoladamente, seriam incapazes de criar. A vitória pública é uma consequência do paradigma da mentalidade de abundância. Um caráter marcado pela integridade, maturidade e mentalidade de abundância tem uma autenticidade que supera os limites das técnicas ou a ausência destas, no que se refere às interações humanas. Uma das coisas que considero particularmente útil para ajudar pessoas do tipo ganha-perde a desenvolver um caráter ganha-ganha é a associação com um modelo ou mentor que realmente pense em ganha-ganha. Quando as pessoas estão profundamente influenciadas por filosofias como ganha-perde e regularmente mantêm contato com gente sob a mesma influência, não encontram muitas chances para experimentar a filosofia de ganha-ganha na prática.
Assim, recomendo que ouçam audiolivros adequados, como a inspiradora biografia de Anwar Sadat, In Search of Identity, Em Busca da Identidade, e Os Miseráveis, e vejam filmes como Carruagens de Fogo, bons exemplos dos modelos de ganha-ganha. Mas lembrem-se, se procurarmos lá no fundo de nós mesmos, para lá das lições interiorizadas, para lá das atitudes e dos comportamentos aprendidos, a verdadeira validação do princípio ganha-ganha, assim como de qualquer outro princípio correto, pode ser encontrada em nossas vidas. Relacionamentos. A partir da base dada pelo caráter, construímos e mantemos relacionamento ganha-ganha. A confiança, a conta bancária e emocional e a essência do ganha-ganha. Sem a confiança, o melhor que podemos fazer é ceder. Sem a confiança, falta credibilidade para o aprendizado mútuo, a comunicação e a criatividade real. Mas se a nossa conta bancária e emocional é alta, a credibilidade deixa de ser um problema. Foram feitos depósitos suficientes, de modo que você sabe e eu sei que respeitamos profundamente um ao outro. Estamos centrados nos problemas, não nas personalidades ou posições. Como confiamos um no outro, somos pessoas abertas. Colocamos nossas cartas à mesa. Apesar de vermos as coisas de formas diferentes, sei que você está disposto a ouvir com respeito quando eu descrever aquela moça para você, e você sabe que eu tratarei sua descrição da velha senhora com o mesmo respeito. Estamos ambos comprometidos com a tentativa de compreender o ponto de vista do outro profundamente e trabalharmos juntos em busca da terceira alternativa, a solução sinérgica, que será a melhor resposta para nós dois. Um relacionamento onde as contas bancárias são altas e ambos os lados estão profundamente comprometidos com ganha-ganha é o território ideal para uma intensa sinergia. Hábito 6. Este relacionamento não torna o problema menos real ou importante, nem elimina as diferenças de perspectiva. Mas elimina a energia negativa normalmente focalizada nas diferenças de personalidade e posição, criando uma energia positiva de cooperação, centrada na compreensão total das questões e em sua solução de um modo mutuamente benéfico. Mas e se esse tipo de relacionamento não está acontecendo? E se você precisa buscar um acordo com alguém que nem sequer ouviu falar em ganha-ganha e está profundamente envolvido com ganha-perde ou outra filosofia? Lidar com ganha-perde é um verdadeiro teste do ganha-ganha. O ganha-ganha raramente é fácil de ser conquistado, em qualquer circunstância. As questões mais profundas e as diferenças fundamentais precisam ser abordadas. Mas isso fica mais fácil quando os dois lados estão comprometidos com esta atitude e conscientes de sua importância, onde o saldo da conta bancária e emocional é alta no relacionamento. Quando você está lidando com uma pessoa que adota o paradigma ganha-perde, o relacionamento ainda é o ponto-chave. O local a ser focalizado é o seu círculo de influência. Você realiza depósitos na conta bancária emocional por uma questão de pura cortesia, respeito e apreciação pela pessoa e seus pontos de vista. Despende mais tempo no processo de comunicação, ouve mais em profundidade, mostra seu lado com mais coragem, evita ser reativo, vai até o fundo de si para buscar a força e o caráter para ser proativo. Insiste até que a outra pessoa comece a se dar conta de que você procura a solução verdadeiramente vantajosa para ambos. Esse processo em si é um grande depósito na conta bancária e emocional. E quanto mais forte você for, quanto mais genuíno seu caráter, quanto maior seu nível de proatividade, quanto mais você estiver comprometido com ganha-ganha, mais poderosa será a sua influência sobre a outra pessoa. Este é o verdadeiro teste da liderança interpessoal. Ele vai além da liderança transacional, atingindo a liderança transformacional, que modifica os indivíduos envolvidos, bem como o próprio relacionamento. Como ganha-ganha é um princípio que as pessoas podem validar em suas próprias vidas, você será capaz de fazer com que a maioria das pessoas perceba que elas vão ganhar mais se lutarem por aquilo que os dois querem. Mas sempre haverá alguns poucos profundamente mergulhados na mentalidade de ganha-perde que não conseguirão pensar ganha-ganha. Então, lembre-se de que nada feito continua existindo como opção. Ou você pode, ocasionalmente, escolher a forma menor de ganha-ganha: aceitar. É importante perceber que nem todas as decisões precisam ser do tipo ganha-ganha,
mesmo quando o salto da conta bancária emocional é alto. Mais uma vez, a chave está no relacionamento. Se você e eu trabalhamos juntos, por exemplo, e você chegar para mim dizendo: Stephen, sei que você não vai gostar dessa decisão. Não tenho tempo para explicar o que acontece agora, muito menos envolvê-lo. Existe uma boa chance de que você a considere errada. Mesmo assim, posso contar com seu apoio? Se você tiver uma conta bancária emocional positiva comigo, é claro que sim, eu o apoiarei. E ficarei torcendo para você estar certo e eu errado. Trabalharei para que sua decisão dê resultados positivos. Mas se não existir uma conta bancária emocional e eu for reativo, não darei apoio algum. Posso até não dizer isso para você, mas pelas costas não mostrarei tanto entusiasmo. Não farei os investimentos necessários para que a coisa dê certo. Não funciona, direi. E agora, o que quer que eu faça? Se eu tiver tendência para as reações extremadas, posso até torpedear sua decisão e fazer o possível para que todos o sabotem. Ou posso me tornar maliciosamente obediente e fazer exatamente o que você me pede sem aceitar as responsabilidades pelos resultados. Durante os 5 anos em que vivi na Inglaterra, vi o país ficar de joelhos por 2 vezes, porque os maquinistas de trem obedeceram maliciosamente a todas as regras e procedimentos previstos nas instruções escritas. Um acordo representa muito pouco sem o caráter e a base de relacionamento para sustentá-lo em espírito. Sendo assim, precisamos adotar o ganha-ganha com um desejo sincero de investir nos relacionamentos que o tornam possível. Acordos. A partir dos relacionamentos, surgem os acordos que dão a definição e o rumo para ganha-ganha. Eles são por vezes chamados de acordos de desempenho ou acordos de sociedade, mudando o paradigma da interação produtiva da horizontal para a vertical, da supervisão autoritária para a supervisão autônoma, do distanciamento para a parceria no sucesso. Os acordos ganha-ganha cobrem um espectro amplo da interação independente. Discutimos uma aplicação importante quando mencionamos a delegação de responsabilidade na história do verde limpo no hábito 3. Os mesmos 5 elementos que enumeramos ali fornecem a estrutura para os acordos ganha-ganha entre empregados e empregadores, entre pessoas independentes trabalhando juntas em um projeto, entre grupos de pessoas dispostas a cooperar centradas em um objetivo comum, entre companhias e fornecedores, entre quaisquer pessoas que necessitem interagir para atingir objetivos. Eles criam um caminho eficaz para esclarecer e lidar com as expectativas das pessoas envolvidas em qualquer projeto interdependente. Em um acordo ganha-ganha, os 5 elementos seguintes ficam bem explícitos. Os resultados desejados, não métodos, identificam o que deve ser feito e quando. As diretrizes especificam os parâmetros, princípios, políticas, dentro dos quais os resultados devem ser obtidos. Os recursos identificam o suporte humano, financeiro, técnico e organizacional disponível para ajudar a atingir os resultados. A administração define os padrões de desempenho e o tempo de avaliação. A responsabilidade, boas e más, naturais e lógicas, especificam o que acontecerá como resultado da avaliação. Estes 5 elementos dão vida própria aos acordos ganha-ganha. Um acordo e uma compreensão mútua clara nestas áreas criam um padrão pelo qual as pessoas podem medir seu próprio sucesso. A supervisão autoritária tradicional é um paradigma ganha-perde. Ela também é resultado de uma conta bancária emocional exaurida. Se você não tem confiança ou uma visão comum dos resultados pretendidos, você tende a pegar no pé, controlar e checar tudo. Falta confiança, portanto, você acha que precisa controlar as pessoas. Mas se a conta da confiança é alta, qual é o seu método? Sair da frente. Desde que você tenha um acordo ganha-ganha para garanti-lo e todos saibam exatamente o que é esperado, seu papel passa a ser ajudar e receber os relatórios dos progressos feitos. É muito mais nobre para o espírito humano permitir que as pessoas julguem a si mesmas do que julgá-las. E em um ambiente de alta confiança, dá muito mais certo. Na maioria dos casos, as pessoas sabem, por intuição, se as coisas estão indo muito melhor do que mostram os relatórios. O discernimento é com frequência mais preciso do que a observação ou o relatório.
treinamento gerencial ganha-ganha. Há muitos anos estive diretamente envolvido em um projeto de consultoria para uma grande instituição bancária, com dezenas de agências. Eles queriam que avaliássemos e aprimorássemos o programa de treinamento de gerentes, uma atividade realizada a partir de um orçamento anual de $750 mil. O programa incluía a seleção de formandos de universidades para estágios de 2 semanas em cada um dos diversos departamentos durante 6 meses, para que tivessem uma noção geral do funcionamento da instituição. Eles passavam 2 semanas na área de empréstimos industriais, 2 semanas em marketing, 2 em operações e assim por diante. No final do período de 6 meses, eles eram nomeados assistentes da gerência nas diversas agências do banco. Nossa tarefa era avaliar os 6 meses de treinamento formal. Logo no início, percebemos que a parte mais difícil da tarefa era conseguir um quadro nítido dos resultados desejados. Fizemos aos executivos mais graduados a seguinte pergunta: o que essas pessoas devem saber fazer quando terminarem o treinamento? As respostas obtidas foram vagas, frequentemente contraditórias. O programa de treinamento lidava com métodos, não com resultados. Por isso, sugerimos que eles fizessem um programa de treinamento piloto, baseado em um paradigma diferente, chamado instrução controlada pelo aluno. Na realidade, tratava-se de um acordo ganha-ganha envolvendo a identificação de objetivos e critérios específicos que revelariam os progressos realizados e identificariam a orientação, os recursos, a confiabilidade e as consequências que haveria quando os resultados fossem obtidos. A consequência neste caso seria a promoção a assistente da gerência, onde eles receberiam a parte prática do treinamento e um aumento significativo no salário. Precisamos fazer muita pressão para conseguir definir os objetivos. O que esperam que eles aprendam sobre contabilidade? E sobre marketing? E sobre empréstimos imobiliários? Assim percorremos a lista. Eles finalmente estabeleceram mais de 100 objetivos que simplificamos, reduzimos e consolidamos, até chegarmos a 39 metas específicas de comportamento com critérios associados a elas. Os participantes estavam altamente motivados tanto pela oportunidade quanto pelo salário maior e esforçavam-se para atingir os objetivos o mais rápido possível. Havia um grande prêmio para eles ali e também para a empresa, pois esta teria assistentes de gerência que haviam sido treinados de acordo com critérios que privilegiavam os resultados, em vez de apenas comparecerem para uma dúzia de atividades desconexas. Explicamos a diferença entre instrução controlada pelo aluno e instrução controlada pelo sistema aos participantes. Basicamente, dissemos o seguinte: estes são os objetivos e estes os critérios. Aqui estão os recursos, que incluem aprender um com o outro. Podem ir em frente, portanto. Assim que atingirem os objetivos, serão promovidos a assistentes da gerência. Eles terminaram em 3 semanas e meia. Modificar o paradigma de treinamento liberou a motivação e a criatividade de forma espantosa. Como acontece com muitas mudanças de paradigmas, houve resistências. Quase todos os executivos do alto escalão se recusaram a acreditar naquilo. Quando confrontados com as provas e que os critérios haviam sido atingidos, eles disseram resumidamente: esses rapazes não têm experiência. Eles não possuem prática suficiente para ter o discernimento que esperamos de um assistente de gerência em uma de nossas agências. Ao conversarmos com eles depois, descobrimos que muitos estavam, na verdade, dizendo: nós passamos por tudo aquilo, por que esses caras vão se dar bem assim? Mas claro, eles não colocavam as coisas nesses termos. Falta de experiência era uma expressão bem mais aceitável nesse caso. Além disso, por motivos óbvios, inclusive um orçamento de $750 mil para um programa de 6 meses, o departamento pessoal ficou incomodado. Assim dissemos: muito bem, vamos estabelecer mais objetivos e critérios vinculados a eles, mas vamos ficar com um paradigma de instrução controlada pelo aluno. Introduzimos 8 novos objetivos com critérios rígidos, de modo a dar aos executivos a garantia de que os participantes estavam sendo adequadamente preparados para a função de assistentes de gerência nas agências e continuar a parte prática do programa de treinamento. Depois de participar de algumas reuniões,
Onde esses critérios foram desenvolvidos, diversos executivos afirmaram que os participantes, se atingissem os objetivos, estariam mais bem preparados do que a maioria do pessoal que havia passado pelo programa de 6 meses. Nós havíamos preparado os participantes para enfrentar resistências. Levamos os critérios e objetivos adicionais para eles e dissemos: exatamente como esperávamos, a diretoria deseja que vocês atinjam mais alguns objetivos, com critérios de avaliação ainda mais rígidos que os anteriores. Eles nos garantiram, desta vez, que se conseguirem um bom desempenho, serão nomeados assistentes da gerência. Eles mergulharam no trabalho com uma disposição incrível. Chegaram para os executivos de certos departamentos, como a contabilidade, e disseram basicamente o seguinte: Senhor, sou um dos participantes deste novo programa de treinamento chamado Instrução Controlada pelo Aluno. E pelo que eu sei, o senhor participou do desenvolvimento dos objetivos e critérios. Eu tenho 6 objetivos a cumprir nesse departamento específico. 3 deles superei com o que aprendi na faculdade. Um outro atingi através de um livro que eu li. Aprendi o 5º com o Tom, o rapaz que foi treinado aqui na semana passada. Eu tenho somente um objetivo ainda a cumprir, e pensei que o senhor ou alguém de seu departamento talvez pudesse passar algumas horas comigo e me mostrar como fazer. Assim, ele passou uma tarde no departamento em vez de 2 semanas. Os participantes cooperaram uns com os outros, fizeram reuniões de análise do material e acabaram por atingir os objetivos adicionais em 1 semana e meia. O programa de treinamento de 6 meses se reduziu a 5 semanas e os resultados foram significativamente melhores. Esse tipo de pensamento pode afetar de modo parecido qualquer área da vida de uma organização, caso as pessoas tenham coragem para explorar alguns paradigmas e se concentrarem em ganha-ganha. Sempre fico abismado com os resultados obtidos, tanto para os indivíduos quanto para as organizações, quando pessoas responsáveis, proativas e seguras são deixadas à vontade para cumprir uma tarefa. Acordo de desempenho ganha-ganha. Criar acordos de desempenho ganha-ganha exige mudanças vitais de paradigmas. O foco está concentrado nos resultados, não nos métodos. A maioria de nós tende a supervisionar os métodos. Usamos a delegação de poderes restrita mencionada no hábito 3, os métodos de administração que utilizei com Sandra quando pedi que tirasse fotos de nosso filho praticando esqui aquático. Os acordos ganha-ganha, entretanto, se voltam para os resultados, liberando um potencial humano individual imenso e criando mais sinergia, aumentando a CP no decorrer do processo, em vez de se concentrar exclusivamente na P. Com a responsabilidade de ganha-ganha, as pessoas avaliam a si mesmas. As formas tradicionais de avaliação que os indivíduos realizam são inadequadas e emocionalmente exaustivas. No ganha-ganha, as pessoas avaliam a si mesmas usando o critério que elas ajudaram a estabelecer anteriormente. E se as coisas foram bem feitas, as pessoas conseguem fazer isso. Com um acordo ganha-ganha de delegação de poderes, um garoto de 7 anos de idade pode dizer a si mesmo se ele está mantendo o gramado verde e limpo. Minhas melhores experiências de ensino na universidade se originaram em turmas onde se criou uma compreensão ganha-ganha do objetivo à frente. É isso que estamos tentando conquistar. Estes são os requisitos básicos para alguém tirar A, B ou C. Meu objetivo é colaborar para que todos tirem A. Agora pense no que conversamos, analisem bem e ajam conforme sua própria compreensão das metas que desejam atingir, pois isso é específico de cada um. Então nos reuniremos para falar sobre a nota que desejam e os planos para consegui-la. O consultor e filósofo administrativo Peter Drucker recomenda o uso de uma carta administrativa para registrar a essência dos acordos de desempenho entre os dirigentes e os empregados. Depois de uma profunda e completa discussão das expectativas, orientações e recursos, para assegurar que eles estejam em harmonia com as metas da organização, os empregados escrevem uma carta para a gerência, resumindo a discussão e indicando quando o próximo plano de desempenho ou reunião de revisão terão lugar. Desenvolver um acordo ganha-ganha de desempenho como esse é a atividade central da administração. Tendo um acordo firmado, os empregados podem cuidar de si mesmos a partir das referências desse acordo. O gerente pode então agir como o carro-madrinha em uma corrida. Ele dá início à prova, depois sai do caminho. Seu trabalho daí em diante é remover as manchas de óleo.
Quando um chefe se torna o principal assistente de cada um dos subordinados, ele pode aumentar significativamente seu controle. Níveis inteiros de administração e supervisão podem ser eliminados. Em vez de supervisionar 6 ou 8, um gerente pode cuidar de 20, 30, 50 funcionários ou mais. Nos acordos de desempenho ganha-ganha, as consequências são o resultado lógico do desempenho mais do que uma recompensa ou uma punição arbitrária estabelecida pela pessoa encarregada. Existem basicamente 4 modalidades de consequência, recompensas e penalidades que a gerência ou os pais podem controlar: financeiras, psicológicas, de oportunidade e de responsabilidade. As consequências financeiras incluem coisas como a renda, opções de ações, gratificações ou penalidades. As psicológicas incluem o reconhecimento, a aprovação, o respeito, a credibilidade ou a perda deles. A não ser que as pessoas estejam lutando apenas pela sobrevivência, a recompensa psicológica com frequência gera mais motivação do que a compensação financeira. A oportunidade inclui treinamento, desenvolvimento, estímulo e outros benefícios. A responsabilidade tem a ver com visão e autoridade, e ambas podem ser aumentadas ou diminuídas. Os acordos ganha-ganha especificam as consequências em uma ou mais áreas, e as pessoas envolvidas sabem disso desde o começo. Assim, ninguém faz apostas no escuro, tudo está claro logo de cara. Além dessas consequências pessoais lógicas, também é importante identificar claramente quais são os resultados naturais para a organização. Por exemplo, o que vai acontecer se eu chegar atrasado ao trabalho? Ou se eu me recusar a cooperar com os outros? Se eu não desenvolver acordos ganha-ganha de desempenho razoáveis com meus subordinados? Se eu não estabelecer recompensas pelos resultados desejados? Ou se eu não estimular seu aprimoramento profissional e melhorias na carreira deles? Quando a minha filha fez 16 anos, fizemos um acordo ganha-ganha referente ao uso do carro da família. Combinamos que ela deveria obedecer às leis de trânsito e que deveria manter o carro limpo e cuidar da manutenção. Concordamos que ela deveria usar o carro apenas para propósitos responsáveis e servir de motorista para os pais de modo razoável. E também concordamos que ela desempenharia todas as suas tarefas espontaneamente, sem precisar ser advertida. Estas eram as nossas metas. Também concordamos que ela pagaria parte das despesas do carro, da gasolina e do seguro. E combinamos que faríamos uma reunião semanal, normalmente no domingo à tarde, para avaliarmos como ela estava se saindo no acordo. As consequências eram claras. Enquanto ela cumprisse com sua parte no acordo, poderia usar o carro. Se não cumprisse o combinado, perderia o privilégio até que mudasse de atitude. Esse acordo ganha-ganha criou expectativas claras desde o início para ambas as partes. Era bom para ela, poderia usar o carro, e certamente era vantajoso para Sandra e para mim. Agora minha filha poderia cuidar de seu transporte e ajudar no nosso, e não precisaríamos nos preocupar com a manutenção e a limpeza do carro. E tínhamos responsabilidade incluída no trato, portanto, eu não precisaria pegar no pé dela ou supervisionar seus métodos. Sua integridade, sua consciência, seu discernimento e sua conta bancária emocional alta cuidariam dela muito melhor. Não seria necessário fazer pressão emocional, tentar supervisionar cada movimento e inventar punições e recompensas na hora, se ela não fizesse as coisas que deveria fazer em nossa opinião. Tínhamos um acordo ganha-ganha, e isso deixava todo mundo mais livre. Os acordos ganha-ganha são capazes de liberar tremendamente as pessoas. Mas se forem produto de técnicas isoladas, eles não funcionarão. Mesmo que você estabeleça as bases no início, não há maneira de se mantê-los sem a integridade pessoal e um relacionamento baseado na confiança. Um verdadeiro relacionamento ganha-ganha é o resultado do paradigma, do caráter e do relacionamento a partir do qual ele foi feito. Nesse contexto, ele define e dirige a interação independente para a qual foi criado. Sistemas. Ganha-ganha só pode sobreviver em uma organização quando os sistemas sustentam esta atitude. Se o pensamento é ganha-ganha, mas as recompensas são ganha-perde, você tem nas mãos um programa destinado ao fracasso. Basicamente, as recompensas determinam o que vai se obter. Se o objetivo é atingir certas metas e espelhar os valores constantes em sua declaração de missão,
Então é preciso alinhar o sistema de recompensas com estas metas e valores. Se não existir esse alinhamento, as ideias não sairão do papel. E você estará na situação do diretor que mencionei anteriormente, que falava em cooperação, mas praticava a competição ao criar a Corrida das Bermudas. Trabalhei durante anos com uma imobiliária de grande porte do meio-oeste norte-americano. Minha primeira experiência com esta organização foi durante um encontro de vendas, onde mais de 800 vendedores associados se encontravam para a distribuição anual de prêmios. Era uma sessão destinada a estimular a turma, com direito a banda de música e muita gritaria. Das mais de 800 pessoas presentes, apenas 40 receberam recompensas por suas performances excepcionais, como, por exemplo, maior volume de vendas, maior número de vendas, comissões mais altas e melhores listagens. Havia muito oba-oba, excitação, gritos, aplausos em torno da entrega desses prêmios. Não havia dúvida de que aquelas 40 pessoas haviam vencido. Mas também havia certeza paralela de que 760 pessoas haviam perdido. Começamos imediatamente um trabalho de desenvolvimento educacional e organizacional para alinhar sistemas e estrutura da empresa com um paradigma de ganha-ganha. Chamamos as pessoas dos cargos mais baixos para que desenvolvessem tipos e sistemas que pudessem motivá-las. Também as encorajamos a cooperar e a criar sinergia na relação com as outras, de forma que o maior número possível delas pudesse alcançar os resultados desejados em seus acordos de desempenho feitos sob medida. Na convenção do ano seguinte, havia mais de 1.000 vendedores presentes e cerca de 800 receberam prêmios ou menções. Havia alguns poucos vencedores por comparação, mas o programa se concentrava principalmente em metas estabelecidas pelas próprias pessoas e em grupos que atingiam objetivos comuns. Não houve necessidade de trazer uma banda de música para alegrar artificialmente o ambiente, nem claque para aplaudir ou um apresentador contratado. Havia um interesse e uma excitação natural muito grandes nas pessoas, porque todos queriam compartilhar sua felicidade com os outros. E as equipes de vendedores comemoravam juntas os prêmios conquistados, que incluíam férias coletivas para a filial inteira premiada. O fato mais notável é que os 800 premiados haviam produzido tanto por cabeça, em termos de volume de vendas e lucros, quanto os 40 do ano anterior. O espírito de ganha-ganha havia aumentado significativamente o número de ovos de ouro, além de ter alimentado a galinha, liberando uma quantidade imensa de energia e talento humanos. A sinergia resultante foi estarrecedora para a maioria dos envolvidos. A competição tem seu lugar no mercado, ou em comparação com o resultado do ano anterior, talvez até em relação a outra filial ou pessoa com a qual não haja uma interdependência específica, nenhuma necessidade de cooperação. Mas a cooperação no trabalho é tão importante para a livre empresa quanto a competição no mercado. O espírito de ganha-ganha não sobrevive em um ambiente de competição e disputa. Para que o sistema de ganha-ganha funcione, precisa de apoio. Os sistemas de treinamento, de planejamento, de comunicação, financeiro, de informação e compensação, todos precisam se basear no princípio de ganha-ganha. Realizei trabalhos de consultoria para uma outra companhia que precisava treinar seu pessoal de relações humanas. O pressuposto oculto era que o problema estava nas pessoas. O presidente disse: "Vá até qualquer uma das lojas e veja a maneira como é tratado. Eles não passam de anotadores de pedidos, não fazem a menor ideia de como se aproximar dos fregueses, não conhecem os produtos e não possuem conhecimento e capacitação em vendas, algo indispensável para criar a união entre o produto e a necessidade." Fiz isso, fui a várias lojas. Ele estava certo. Mas eu ainda não encontrara a resposta para a pergunta em minha mente: o que provocava aquela atitude? "Olhe, somos as pessoas certas para resolver o problema", disse o presidente. "Temos aqui chefes de departamentos que dão o melhor exemplo. Dissemos a eles que seu trabalho é 2/3 vendas e 1/3 administração, e eles estão vendendo mais que os outros. Eu gostaria que você desse algum treinamento para os vendedores." Aquelas palavras eram um perigo. "Vamos tentar conseguir mais algumas informações", eu disse. Ele não gostou da ideia. Sabia qual era o problema e queria que o treinamento começasse de uma vez. Mas eu insisti, e em 2 dias identificamos o problema real. Em função da definição das tarefas e dos sistemas de compensação, os gerentes estavam ficando com um filé. Eles ficavam no caixa e acabavam responsáveis pelas vendas nos momentos de pouco movimento,
No varejo, metade do tempo o movimento é fraco e na outra metade, frenético. Os gerentes delegavam todos os serviços maçantes, controle de inventário, controle de estoque e limpeza para os vendedores. Eles ficavam no caixa e faziam as melhores vendas. Era por isso que os chefes de departamento conseguiam um índice maior de vendas. Assim, mudamos um sistema, o de compensação, e o problema foi corrigido da noite para o dia. Estabelecemos um sistema através do qual os gerentes só ganhavam quando os vendedores ganhavam. Somamos as necessidades e metas dos gerentes, as metas e necessidades dos vendedores. E a necessidade de um treinamento de relações humanas subitamente desapareceu. A chave era o desenvolvimento de um sistema ganha-ganha de recompensas que fosse verdadeiro. Em outra ocasião, trabalhei com o diretor de uma empresa que exigia avaliações de desempenho formais. Ele estava frustrado com a avaliação que tinha dado a um gerente em particular. Ele merecia 3, disse, mas eu lhe dei 1, o que significava superior, digno de promoção. Por que razão deu 1 para ele? Perguntei. Ele atinge as metas, consegue os números, foi a resposta. Então, por que pensa que ele merecia 3? É o modo como age. Ele não liga para as pessoas, passa por cima delas. É um encrenqueiro. Ao que parece, ele está totalmente focalizado em P, na produção, e é por ela que está sendo recompensado. Mas o que aconteceria se você conversasse com ele sobre o problema, se o ajudasse a entender a importância da CP? Ele disse que havia tentado isso sem resultado. Então, que tal fazer um contrato ganha-ganha com ele, no qual ambos aceitariam que 2/3 da avaliação viriam de P, os números, e o outro terço viesse de CP, a maneira como as pessoas o veem, o tipo de líder e incentivador das pessoas e equipes que ele é. Bem, isso chamaria sua atenção, disse. Com frequência, o problema está no sistema, não nas pessoas. Se colocamos pessoas boas em sistemas ruins, obtemos resultados ruins. É preciso regar as flores para que elas cresçam. Quando as pessoas começam a pensar em ganha-ganha, elas conseguem implantar os sistemas que vão reforçar esta ideia. Elas conseguem transformar situações desnecessariamente competitivas em momentos de cooperação e acabam por causar um impacto poderoso com sua eficácia, aumentando tanto a P quanto a CP. Nos negócios, os executivos podem alinhar seus sistemas para criar equipes de pessoas altamente produtivas trabalhando juntas para competir contra os padrões externos de desempenho. Nas escolas, os professores podem criar sistemas de avaliação baseados no desempenho individual, no contexto de critérios consensuais, e encorajar os estudantes para que cooperem de modo produtivo e se ajudem para aprender e progredir. Nas famílias, os pais podem mudar o foco da competição para a cooperação. Em atividades como boliche, por exemplo, podem registrar o score familiar e tentar superar a marca anterior. Eles podem definir responsabilidades domésticas com acordos ganha-ganha que eliminem as rusgas constantes e deixem os pais livres para fazer apenas o que eles podem fazer. Um amigo certa vez me falou de uma charge que leu, onde 2 crianças conversavam. Uma delas dizia: "Se a mamãe não nos acordar cedo, vamos chegar atrasados na escola." Estas palavras trouxeram à sua mente os problemas que surgem quando uma família não está organizada em uma base responsável do tipo ganha-ganha. Ganha-ganha coloca a responsabilidade no indivíduo, que deve conquistar resultados específicos dentro de parâmetros claros e recursos disponíveis. Isso torna a pessoa responsável pelo desempenho, avalia os resultados e prevê as consequências, como resultado natural das performances. E os sistemas ganha-ganha criam o ambiente que apoia e sustenta os acordos de desempenho ganha-ganha. Processos. Não há como atingir metas ganha-ganha com métodos ganha-perde ou perde-ganha. Não se pode dizer, você vai pensar ganha-ganha, quer queira ou não. O problema, portanto, é como atingir uma solução ganha-ganha. Roger Fisher e William Ury, 2 professores de direito de Harvard, realizaram um trabalho notável sobre o que chamaram de abordagem de princípios, em vez de posições, em seu livro altamente proveitoso e útil Getting to Yes, Como Chegar ao Sim. Apesar de as palavras ganha-ganha não aparecerem no livro, o espírito e a filosofia por trás dele estão em harmonia com a abordagem ganha-ganha. Eles afirmam que a essência da negociação baseada em princípios
é separar a pessoa do problema, focalizando interesses e não posições, inventando opções que ofereçam vantagens mútuas e insistência nos critérios objetivos, algum princípio ou padrão externo que ambas as partes possam aceitar. Em meu trabalho com muitas pessoas e organizações que procuravam soluções do tipo ganha-ganha, sugiro que elas se dediquem a um processo em 4 fases. Primeiro, ver o problema do ponto de vista do outro. Tentar realmente entender e exprimir as necessidades e preocupações da outra parte tão bem ou até melhor do que ela mesma pode fazê-lo. Segundo, identificar as questões-chave e as preocupações, e não as posições envolvidas. Terceiro, determinar quais resultados seriam uma solução totalmente aceitável. E quarto, identificar as novas opções possíveis para atingir esses resultados. Os hábitos 5 e 6 lidam diretamente com 2 dos elementos desse processo e iremos abordá-los em profundidade nos 2 capítulos seguintes. Mas nesse ponto, é importante ressaltar a natureza altamente integrada do processo de ganha-ganha com a própria essência do ganha-ganha. Você só consegue atingir as soluções ganha-ganha com processos ganha-ganha. Os meios e os fins são a mesma coisa. Ganha-ganha não é uma técnica de desenvolvimento da personalidade. Trata-se de um paradigma total de interação humana. Deriva de um caráter íntegro, da maturidade e da mentalidade de abundância. Alimenta-se dos relacionamentos com um alto nível de confiança. Pode ser identificado nos acordos que eficazmente esclarecem e administram as expectativas, bem como os resultados. Depende de sistemas de apoio e é atingido por meio de um processo que estamos agora mais preparados para analisar, nos hábitos 5 e 6. Sugestões de aplicação. Primeira, pense a respeito de uma interação iminente, onde você vai tentar chegar a um acordo ou negociar uma solução. Comprometa-se a manter um equilíbrio entre a coragem e o respeito. Segunda, faça uma lista dos obstáculos que o impedem de aplicar o paradigma de ganha-ganha com mais frequência. Determine o que pode ser feito dentro de seu círculo de influência para eliminar os obstáculos. Terceira, selecione um relacionamento específico onde você gostaria de chegar a um acordo ganha-ganha. Tente se colocar no lugar da outra pessoa e registrar exatamente o que acha ser a solução na opinião da pessoa. Depois, anote, sob o seu ponto de vista, os resultados que constituiriam o ganha para você. Aborde a outra pessoa e pergunte se ele ou ela estaria disposto a conversar com você até que chegassem a um acordo e a uma solução mutuamente benéfica. Quarta, identifique relacionamentos-chave em sua vida. Verifique qual é, em sua opinião, o saldo de cada um nas contas de seu banco emocional. Anote as maneiras específicas pelas quais você possa fazer depósitos em cada uma das contas. Quinta, medite profundamente sobre sua própria atitude. Ela é ganha-perde? Como esta atitude afeta suas interações com outras pessoas? Pode identificar a fonte principal desta atitude? Determine se essas atitudes funcionam ou não em sua realidade atual. Sexta, tente identificar um modelo de pensamento ganha-ganha que, mesmo em situações difíceis, realmente busque o benefício mútuo. Tente depois observar mais de perto e aprender por meio do exemplo dessa pessoa.